Então, eu trouxe algumas coisas bem interessantes sobre o laringoespasmo, que na realidade eram dúvidas minhas, que às vezes eu tinha uma resposta em que, ao final da cirurgia, após a extubação, eu não conseguia ventilar, mas eu não acreditava pela configuração do paciente que aquilo era um laringoespasmo, apesar de que eu tomava a mesma conduta e eu sempre tinha essa dúvida. Isso era uma coisa que já tinha muito tempo atrás, desde a época da residência. Então, essa revisãozinha, ele fala da dificuldade de intubação, fala de viária difícil, mas fala na falha da intubação, então é uma revisão interessante. Ela até cita bastante os guidelines de intubação do anestésia, que saiu em 2012, certo? E ele diferencia falha na intubação e falha no desmame, que é a falha na intubação. Falha no desmame é principalmente em UTI, você faz o desmame, que o paciente está muito tempo intubado. E foi comprovado que guidelines, ensaios e a educação continuada diminuem complicações na intubação. Mas na intubação ainda é incógnita, até porque a literatura e os ensaios são bastante escassos nesse assunto. Então, a diferença entre a retirada da viária artificial, no caso o tubo ou mesmo o dispositivo supraglótico, e a retirada da ventilação mecânica é justamente a diferença entre a falha no desmame e a falha na intubação. Então, falha na intubação é a inabilidade de tolerar a retirada do tubo translaríngeo, né? E os mecanismos são vários, né? No caso, a gente apostou aqui no laringoespasmo, mas pode ser por edema de vias aéreas, hematoma compressivo, sangramento interno da via aérea, colapso traqueal por traqueomalácia ou alguma massa extrínseca, acúmulo de secreção e colapso de via aérea também por culpa da gente, por efeito residual das nossas medicações, né? No caso da falha na desmame da ventilação, aí é mais o ambiente da UTI, né, que seria a inabilidade de tolerar a ventilação espontânea sem suporte ventilatório. A gente não vai abordar isso na aula. O índice de reintubação em UTI, por se tratar principalmente de falha no desmame, é muito maior, chegando a 25%. E é óbvio que a falha no desmame é bem mais complicado e mais complexo que a falha na extubação, porque eu costumo falar que a gente não faz desmame, né? No máximo, nosso desmame dura ali alguns minutos, quando você quer deixar o paciente em pressão de suporte e tal. Mas ali não chega a ser um desmame, né? A gente faz interrupção de ventilação mecânica, né? O que a gente faz. Isso aqui é só uma classificação de reintubação precoce e tardia. Eu só chamo a atenção que, assim, principalmente em ambiente de UTI e às vezes no pós-operatório de cirurgias maiores, isso aqui dá base, às vezes, na monitorização da gente pós-operatório, na sala de recuperação, né? A reintubação precoce de minutos a 6 horas e tardia considera 6 a 72 horas, mas o mais comum é dentro de 2 horas. Então, nesse período, em cirurgias maiores, às vezes você vai pedir para o paciente que tem algum fator de risco de obstrução de via aérea e falha na extubação, você vai pedir para ele ficar um tempinho a mais na sala de recuperação. Bom, então, reintubação na anestesia é um evento raro, 0,1 a 0,4%. E se dá por insuficiência respiratória, e aí tem milhões de causas, é mesmo insuficiência respiratória, na verdade é meio óbvio, é a mesma coisa que dizer que o paciente morreu de parada cardiorrespiratória, né? Obviamente, por algum motivo levar a insuficiência, pode ser obstrução de vias aéreas, broncoespasmo, bloqueio neuromuscular residual, efeito residual de opioide. E o mais comum é a obstrução de vias aéreas, que é o caso clínico que a gente está estudando, apesar de não ter sido precisado reintubar o paciente. Bom, então, atores da falha de intubação estão relacionados a pacientes, a cirurgia e a anestesia, né? Vejam só, o NEP4, dos vários eventos, se eu não me engano, dos 184 eventos que teve de complicações de vias aéreas, 38 foram na intubação. E olha só, 46% dos pacientes tinham obesidade, 34% tinham DPOC e 13% tinham apneia do sono. Então, já vai abrir na cabeça aqui por fatores relacionados ao paciente na falha da extubação. É claro que o NEP4 abordou tanto a abordagem da via aérea na anestesia e na terapia intensiva, mas na anestesia foi bem mais eficaz porque eles fizeram uma coisa mais prospectiva. Bom, então, fatores relacionados que levam ao aumento do risco de falha na intubação. Já falou, obesidade, apneia do sono, cirurgia de cabeça e pescoço de grande porte, e essa nem entrava nesse critério, obstetrícia, que é uma coisa controversa, tem trabalhos grandes que trazem como as principais complicações da obstetrícia sendo na intubação, o NEP4 fala mais da indução na intubação,
e procedimentos de coluna cervical, certo? Fixações principalmente anteriores da coluna cervical. A fixação de coluna cervical é frequentemente diferente das lombares e torácicas, que são posteriores principalmente. Nas cervicais, muito frequentemente, eles tiram o disco, o disco e o corpo vertebral e substituem por OPME, por titânio e metal. Bom, ainda, obesidade, síndrome da apneia do sono. Daqueles 184 casos de complicações do NEFO que eu citei, 70, e aqui incluindo intubação, extubação e intraoperatório e internação em UTI, 77 pacientes eram obesos. Os obesos, e tanto os obesos quanto os pacientes com apneia do sono, têm aumento dos efeitos depressivos dos opioides, maior risco de hipóxia, por isso que aquele paciente que vocês reconhecem que tem síndrome da apneia do sono e que porventura já fazem uso de CPAP, o ideal é que o paciente traga para o hospital. Às vezes no HGF a gente não tem uma estrutura assim nesse aspecto, mas se o paciente faz uso de CPAP em casa, e aí é muito mais tranquilo de usar no pós-operatório. Evitar posição supina, né, após a extubação, e monitorização no pós-operatório. Ainda continuando a questão dos riscos de falha da extubação. Cabeça, pescoço, corpo, maxila. Dos 184, 72 tinham patologia de cabeça e pescoço, ou seja, uma fração grande, 40 e poucos por cento. Né? 13 complicaram na extubação. Tinha pacientes relacionados à radioterapia que levam a edema linfático. E na obstetrícia, como eu falei, existem trabalhos mostrando que os eventos ocorrem tanto na extubação quanto na indução. Então, muito cuidado naquela pacientezinha que você conseguiu intubar bem, por uma teoria você indicou anestesia geral por algum motivo. Na extubação também é um fator, é um momento crítico na obstetrícia. E aí, seguindo ainda risco de falha de extubação, na artrite reumatoide por intubação traumática. Então, aquele paciente que foi muito manipulado a via aérea na tentativa de intubação, tenha muito cuidado. A gente vai falar no final a questão do corticoide. Né? Não existe trabalho voltado para anestesia propriamente dita, aliás, até existem, mas a revisão sistemática do conteúdo mais voltado para a UTI, mas traz dados bem interessantes, tá bom? Cirurgia de coluna cervical, aqui são alguns fatores de risco que aumentam o risco de edema de via aérea, de compressão de via aérea. Né? Cirurgias maiores que 5 horas, maior do que 3 níveis, incluindo C3, C2, C3, C4, perda de sangue maior, ou seja, tudo isso aqui quer dizer maior lesão tecidual, maior perda sanguínea, maior edema, maior risco de compressão e de obstrução de via aérea. Então, deve-se monitorizar por 48 horas para aquele paciente jovem, asa 1, que porventura vai fazer uma cirurgia de coluna cervical, ele tem que ficar na UTI. Bom, causas de falha, né, os fatores de risco, causas de falha. Sangramento pós-operatório, tanto por compressão extrínseca, sangramento interno. Né? Lembrar que muitas vezes a gente pega o paciente com dupla antiagregação plaquetária, por exemplo, com algum tipo de anticoagulação, e aí o cirurgião pergunta se dá para fazer a anestesia. E a gente fala que dá para fazer a anestesia. Mas quem tem que contraindicar é o cirurgião. Né? Um hematoma numa cirurgia de cabeça e pescoço é muito mais complicado do que um hematoma em qualquer outro lugar. Então, ou mesmo aquele paciente hipertenso, descontrolado, às vezes o paciente chega com 180, 190 por 120 de pressão na sala de cirurgia, você tem que mostrar para o cirurgião. Se você sedar o paciente na hora que você estubar, o paciente vai estar com esse tipo de pressão e o risco de hematoma é grande, então você vai ter que pensar nesse risco de falha na extubação. Presença de massa e a nossa culpa aqui, efeito residual de fármacos, certo? Tanto bloqueadores musculares, opioides e até mesmo benzodiazepínicos, né, que tem um efeito às vezes residual prolongado e faz relaxamento muscular também. Bom, ainda continuando com causas da falha de extubação, vamos já chegar no laringoespasmo, né? Estou falando de uma forma geral, que foi isso o objetivo do estudo inicial. Obesidade, já falei, aumento de parcimose. Eles falam até que o obeso ele tem uma diminuição, ele faz volumes correntes menores. Esses volumes correntes menores diminuem a tração traqueal. Quando a gente respira, se vocês perceberem, a traqueia é puxada para baixo, é óbvio. Né? Você respira, a traqueia faz um movimento caudal. No obeso, esse movimento é menor. Isso diminui a tração traqueal, fazendo com que haja um risco de colabamento. Esse era um dos mecanismos que levaria a um colabamento da via aérea no obeso. Né?
hematoma retrofaríngeo, né? Esse aqui é o obstrução mais alta da faringe, né? Então, hematoma retrofaríngeo e diminuição do reflexo de tosse, levando a acúmulo de secreção e, consequentemente, obstrução da via aérea. Passando da faringe para a laringe, a gente tem essas causas de falha na intubação. A primeira delas, múltiplas tentativas de intubação. Então, você vai ter que tomar algumas condutas quando você faz múltiplas tentativas de intubação. A gente vai falar sobre isso já já. Cirurgia de via aérea, cabeça e pescoço, né? Que pode levar a edema, né? Situações como queimadura, posição de prona trimelar por muito tempo e muito íngreme, né? A mesa ficou muito íngreme sobre a carga. Na próstata, quem já acompanhou, já acompanhou por vídeo ou mesmo robótico, o paciente fica quase de cabeça para baixo. É um desafio tirar esse paciente. Imagina como é que fica a glote desse paciente de edema postural. Intubação prolongada, que fala mais aí no caso de UTI, radioterapia, que faz edema linfático, e paralisia de corda vocal por lesão dos nervos das cordas vocais. Bom, e aí, falando de obstrução laríngea ainda, vem o laringoespasmo, que é um reflexo protetor de via aérea, mas que pode ter consequências muito ruins, a gente viu isso, né? E os fatores de risco, a gente vai falar tabagismo, obesidade, fração de vias aéreas superiores recente, e o risco de edema pulmonar por pressão negativa é de 0,1%. Um detalhe é que não obrigatoriamente esse edema agudo se manifesta nos primeiros momentos, ele pode ser mais tardio. Então, já vi um caso do paciente que fez um edema agudo por pressão negativa após a cirurgia de ombro, que ele foi manifestar já na SR. E aí todo mundo pensava que era bloqueio do nervo frênico. Né? Porque você bloqueia, o paciente tem uma reserva menorzinha, e aí fica com o frênico bloqueado, e aí todo mundo pensa, não, isso deve ser bloqueio do nervo frênico, quando fez o raio-x estava infiltrado, e provavelmente o paciente tinha feito um bunking na extubação, alterações, e fez o raio-x e era um edema agudo. A diferença foi que você, em vez de mandar para o leite, você mandou para o UTI esse paciente. Então, grau de suspeição. Bom, otimização e manejo. Corticoide adianta? Né? Vou fazer um corticoidezinho para eu implementar a via aérea. Reversão do bloqueio neuromuscular é óbvio, e para isso eu tenho que ter uma monitorização. Posição da cabeça, né, se o paciente com cabeceira elevada. Pré-oxigenação. É uma coisa que eu fico feliz, que eu vejo muitos residentes tendo esse hábito de deixar a oxigênio a 100% na hora de estubar. Porém, e aí eu entro para o outro lado, certo? Eu não sou a favor de fazer isso indiscriminadamente. Eu sou a favor de aquele paciente tem uma via aérea fácil, que é fácil de reintubar, eu não tenho porquê para oxigenar ele na intubação, não. Mas com certeza, o paciente via difícil, o risco de edema, de obstrução, tem algum outro fator de risco. O paciente fez uma cirurgia de coluna, ficou mais de 3 níveis, teve sangramento, tal, cabeça e pescoço. Esse paciente eu acho que tem que pré-oxigenar, pegando tempo de ação. Tá bom? Mas eu vejo muita gente fazendo isso, é bom. É melhor fazer sempre do que não fazer nunca. Técnicas para minimizar o estímulo de via aérea, lidocaína e remifentanil. Lidocaína adianta, certo? Teste de ventilação espontânea, isso é meio óbvio, você fazer um pequeno desmame, né? E se há risco de obstrução após a extubação por edema, tem o teste do vazamento com CAF. É engraçado que quando eu comecei a ler alguns pequenos trials sobre o teste teste de vazamento do CAF, tem muito trabalho que não traz resultados muito bons, certo? Eu sempre defendia, né? Vou trazer alguns dados aqui para vocês. E tem autor até que fala de nebulização com epinefrina, se você estudou porventura apresentou edema. Esse aqui, tá até recente, é uma revisão sistemática com meta-análise do Chest, e fala de corticoides em pacientes que apresentaram estridor pós-extubação. Na verdade, avaliaram o efeito corticoide na presença de estridor pós-extubação. O único problema dele, não sei se dá para ver daí, é que era paciente de UTI, a maioria UTI mista, algumas, só uma, que tinha outra cirúrgica, só uma cirúrgica, certo? E o tempo de ventilação definitivamente não corresponde ao que a gente ventila, né? Vários dias, né? 14 dias, 10 dias, 5 dias, 6 dias, e aí vai. Então, não é muito bem a nossa realidade.
mas a gente tem que se segurar em alguma coisa para poder fazer. Né? E as doses, vocês vão ver aqui o que é o dose cumulativa é equivalente à hidrocortisona. Dose cumulativa, porque eles fazem várias doses. Por exemplo, aqui, ó, 5 mg de dexametasona de 6 em 6 horas, por 24 horas. Dava uma dose alta de hidrocortisona. Será que se eu for fazer uma intubação rápida numa cirurgia, é necessária essa dose toda? Bom, eu não sei. Mas esse trabalho trouxe resultado bem animador em relação ao corticoide, com benefício tanto nos eventos relacionados à via aérea, esse de cima aqui, né? Você vê aqui que o risco relativo é bem menor com o uso de corticoide, não tocando um, né? Quanto à necessidade de reintubação. Certo? Não, desculpa, aqui desculpa, participante, não é outro slide, aqui é participante do teste de vazamento do CUF e aqui sem inscrição. Ou seja, esse aqui, os pacientes que você fez o teste de vazamento do CUF e você usou o corticoide por indicação, você está vendo um benefício maior. Desculpa, é um outro slide, esse aqui é da lidocaína, que eu falei. E esse aqui, pacientes não selecionados, você não fez o teste de vazamento do CUF, você teve benefício ainda assim com o uso de corticoide com eventos adversos aéreos. Então, em ambiente de UTI, tem benefício. Na anestesia eu faço. Bom? Bom. Aqui, sim, necessidade de reintubação. Mesma coisa. Pacientes que foram indicados fazer o corticoide a partir do teste de CUF, do vazamento do CUF, e aqui pacientes diferenciados, não selecionados. Todos com benefício de fazer o corticoide naquelas condições que eu falei de UTI. Então, a gente não tem um dado específico da anestesia, ou se tem, eu também não achei. Queria um dado assim, com um trial maior, ou meta-análise, eu não achei, mas em UTI tem benefício. Bom, e o teste de vazamento do CUF? Primeira coisa que a gente tem que saber, e que eu não sabia pragmaticamente, era o método de vazamento do teste de vazamento do CUF. Porque, para mim, eu auscultava o paciente, ventilava ali na mão, se vazasse estava ok, eu achava que estava positivo. Existe um protocolo para isso. E o protocolo é o seguinte, você ventila por 6 ventilações com o CUF vazio, e você vê o volume que você está dando lá no ventilador, você selecionou ali 400 ml, volume corrente. Tá. E aí você avalia o volume expirado, a média de volume expirado. Se der acima de 110 ou 130, ou maior do que 10 a 25%, tem vazamento, não tem edema. Todo mundo entendeu? Só que tem um detalhe. Aí esse autor aqui, que é da caracterização que eu citei no começo, ele fala que geralmente tu usa 10 ou 25%. Na verdade, você que vai decidir. Por quê? Se você está com muito medo do edema, cirurgia demorou ali 10 horas, paciente de cabeça para baixo, você teve que correr muito volume porque o paciente sangrou, você tem uma chance muito alta de edema. Certo? Eu vou usar um corte maior. Certo? Um cutoff maior. Tem que vazar mesmo, com certeza tem que vazar mesmo, porque senão o risco é maior. Esse paciente, um paciente com viária difícil e com edema, eu vou usar um cutoff maior. Paciente que tem uma viária fácil, eu estou querendo ser muito preciosista, eu fiz um teste do vazamento, eu vou usar um cutoff menor. E aí essa é uma revisão sistemática, mais uma vez, em pacientes de UTI também, ventilados por um tempo bem maior do que as nossas cirurgias, em UTIs tanto cirúrgicas quanto mistas, certo? E aí a gente teve, ficou pequeno esse slide, mas eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Bom, sensibilidade de 56% e especificidade de 92%. O que é que eu quero dizer com isso? Pô, a especificidade é até razoável, então se deu positivo, eu tenho que me preocupar. Agora, não confie nesse teste a ponto de cegamente tubar o paciente que teve vazamento, porque a sensibilidade é baixa. Certo? Ele não é um teste bom para screening, mas é o que a gente tem para hoje. Tá bom? Aqui a sensibilidade ainda tem outro detalhe. Corroborando com o valor da especificidade, o valor da razão de probabilidade positiva, que é mais ou menos paralelo ao valor preditivo positivo, também é bem mais alto que o valor preditivo positivo. Então, se deu positivo, a chance de realmente ter problema é maior. Mais uma vez, esse é um outro revisão sistemático, ele já traz até uma sensibilidade maior,
certo? Mas assim, a conclusão que eu quero chegar sobre o teste de vazamento do Cuff é que ele não é um método de certeza, certo? Considerem o teste como uma ferramenta a mais, porque antes de eu fazer essa revisão, eu meio que achava que era meio que de certeza. Então, tenho dúvidas, fiquem com o pé atrás. Se você realmente tem uma alta chance de ter um edema de via aérea, uma dificuldade de intubação, tenha mais cautela na intubação. Ou usem dispositivos como trocador de tubo e tal, para poder intubar o paciente. Não é um teste de certeza, está longe disso. Bom, falei de um bocado de coisa e não falei nada de laringoespasmo. Bom, foi interessante uma vez que eu fiz essa revisão, porque era um assunto que dificilmente eu ia estudar espontaneamente, porque a gente só se preocupa quando a gente tem, mas eu fiz uma revisão nesse trabalho bem interessante, que ele traz alguns reflexos de via aérea e reflexos que eu particularmente não conhecia. Tosse, laringoespasmo e broncoespasmo, todos vocês conhecem. Existem mais dois reflexos, e eu queria chamar a atenção aqui para o reflexo de expiração. Certo? Depois eu volto nesse gráfico, tá bom? Tem todos esses reflexos, eu vou já voltar nesse gráfico, se for necessário, fazer alguma explicação, mas eu vou citar outro trabalho para depois voltar para ele. Esse aqui eu fizeram um trabalho com LNA, eles passaram nos pacientes que tinham atrofia sistêmica múltipla, que é um paciente que é uma doença rara, que tem pneumonia aspirativa de repetição, certo? Ou seja, tem alguma coisa errada com o reflexo de via aérea dele, tá bom? E aí eles fizeram o seguinte teste, compararam pacientes com atrofia sistêmica múltipla e sem atrofia em pacientes normais. E aí foram testar o reflexo. Como foi esse teste? Eles passaram a máscara laríngea, colocaram o cotovelo de conexão para o ventilador. Esse cotovelo tinha um diafragma no qual ele inseria um broncoscópio para instilar água destilada e avaliar a resposta de via aérea. Bom? Lembra daqueles reflexos que eu falei? Reflexo de expiração, reflexo de tosse, laringoespasmo. Isso aqui eu vou entrar muito no mérito ele chama de espasmódico, pacing é ofegante. É como se fosse um espasmo, o paciente fica ofegante com espasmo. Assim. Olha só, apresentou quase 100% apresentou reflexo de expiração. Vamos já falar sobre isso. E uma quantidade menor apresentou tosse. O preto são os pacientes sem aquela atrofia sistêmica múltipla, certo? Então, eu não vou falar dos pacientes doentes, não. Vou falar só dos pacientes normais. Tá bom? Então, o preto é o paciente sem atrofia, certo? Ou seja, normais, porque era normal, com reflexo normal. Eles apresentaram, quase 100% apresentaram reflexo de expiração, enquanto que tosse e laringoespasmo menor, mas apresentaram também. Só para tirar uma dúvida, eles instilavam água destilada porque descobriram que como a água destilada não tem cloreto, eles viram que esse reflexo era mais bem controlado com a instilação de água destilada. Só por isso, não sei se às vezes fica dúvida porque é água destilada. Então, eu não tenho só o laringoespasmo, eu tenho outros reflexos. Certo? E o que é que isso muda na minha conduta? Então, o reflexo de expiração. Vamos lá voltar só para aquela gráfica. Então, aqui você tem reflexo de tosse, reflexo de expiração, ventilação normal. O reflexo de tosse primeiro tem uma inspiração grande, ou seja, aqui é a eletromiografia do diafragma e o 2 é a eletromiografia do abdômen. Então você tem uma contração diafragmática fazendo uma impulsão respiratória, certo? A seguir tem uma contração abdominal fazendo a tosse propriamente dita, e isso intercalado por um fechamento da glote. No reflexo expiratório, você tem só uma expiração sem ser precedido de uma inspiração como na tosse. Bom? Então, muito mais frequente até do que o laringoespasmo. Então, o que é o reflexo expiratório? Atividade da musculatura abdominal, apresentando esforço expiratório sem inspiração prévia, como já falei, certo? E também é um reflexo contra corpo estranho. Leva uma inspiração forçada, a seguir uma constrição laríngea e uma deglutição. Vou passar aqui da aspiração, não é muito importante. Pois, mano, e quais são as implicações disso que você está me dizendo? Na realidade, do ponto de vista prático, isso não vai trazer grandes mudanças na conduta de vocês. Na verdade, vai trazer uma parte de espírito. Certo? Por quê?
eu ficava muito intranquilo com a resposta de alguns pacientes que eram tidos como laringoespasmo, e a gente tratava como tal e dava certo. Mas eu não ficava, eu nunca fiquei satisfeito em ver o paciente apresentando um tipo de movimento, uma contração abdominal forte, uma contração torácica forte, meio catatônico, e dizer que aquele era um laringoespasmo. Porque quem já pegou laringoespasmo em criança sabe que a criança não fica assim, ela simplesmente não ventila, mas ela fica largadinha. Né? E eu não conseguia considerar que aquilo era a mesma coisa do laringoespasmo, certo? Mas, siga a vida, né? Então, reflexo respiratório é uma pausa respiratória na expiração, certo? Tosse seguida de esforço respiratório, movimentos respiratórios convulsivos, contração de tórax e abdômen com dificuldade de ventilação e resposta à manipulação agressiva das vias aéreas. Eu vou ler um trecho aqui do trabalho que ele fala exatamente o que eu penso, que eu mostrei até para o Renato. Pausa respiratória em expiração, com dessaturação, é um evento não muito incomum na extubação traqueal. É um quadro clínico típico, como se fosse movimentos respiratórios convulsivos, certo? Do abdômen e tórax com dificuldade de ventilação. Esse é o que o artigo dessa referência traz. E engraçado, eu sempre achei muito parecido com a convulsão, esse tipo de movimento, sabe assim? Se vocês pegarem esse tipo de pacientes, próxima vez que vocês pegarem esse tipo de reação, vocês vão lembrar dessa aula. E você fica, isso não parece um laringoespasmo. Bom, a diferença, que não há obrigatoriamente um fechamento de glote, pode haver estridor, em vez de uma obstrução, há uma pausa respiratória em esforço expiratório, com contração intensa do abdômen. E aí vem aquela história de diagnóstico diferencial de rigidez torácica, essas coisas. Bom? Não vou falar de reflexo aspiração não, porque a gente atrapalha raciocínio. Só que tem uma coisa boa disso tudo. Trouxe a paz de espírito, aqui não é um laringoespasmo, mas eu tenho o mesmo problema de não conseguir ventilar. Né? É como eu estava falando com o Renato hoje durante a anestesia de manhã. Você pegar um laringoespasmo, sabendo o que é um laringoespasmo, sabendo as condutas, deixa a gente bem tranquilo. Né? Então assim, é para deixar. Um anestesista vai passar a roubar com um laringoespasmo, pelo menos na minha opinião. É como eu falei naquele caso lá. É o nosso dia a dia. Tem que ter tranquilidade para resolver o problema. Diagnosticou, tratou, conduta é prática, rápida e se tiver tudo à mão é fácil. A conduta no reflexo expiratório que a gente considera é bem semelhante ao do laringoespasmo. Como eu disse, não vai dar muito trabalho, trouxe só corrente de espírito, né? É semelhante ao laringoespasmo, você vai fazer CPAP e ventilações superficiais. Nesses casos, você até consegue fazer pequenas ventilações superficiais, porque geralmente a glote está aberta. Então, falando agora do laringoespasmo, vocês vão ver que os trabalhos que falam a revisão de laringoespasmos, eles trazem definições em que eles incluem o reflexo respiratório. A incidência, crianças bem maior do que a população em geral, né? Em pacientes de alto risco, pode chegar a 20 para 100, ou seja, 1/5 dos pacientes. Morbidade relacionada, né? Até uma parada cardiorrespiratória, edema pulmonar com pressão negativa, broncoaspiração, pela hiperinsuflação, pelo CPAP. Bradicardia pela hipóxia e dessaturação em 61% dos casos. Então, não se aperreie com a dessaturação. Assim como os fatores de risco para falha de extubação, os fatores de risco para laringoespasmo estão relacionados ao paciente, à cirurgia e à anestesia. Fatores de risco relacionados ao paciente, todos sabem, idade, inversamente proporcional à idade, quanto menor a idade, maior o risco de laringoespasmo. IVAs, aquela historinha de 2 semanas, eu vou já mostrar para vocês que a gente escutava de orelhada, isso tem na literatura. Tabagismo passivo, principalmente de crianças, doença do refluxo gastroesofágico, cirurgia de laringofaringe, né, que eu vou citar mais na frente. Então, mais uma vez, na revisão ele cita aqui de 2012, né, história pessoal, IVAs, né, sibilos recentes, tosse seca noturna, eczema, história familiar de atopia, asma e etc. Então, isso são fatores de risco para laringoespasmo. Relacionado à cirurgia, vocês até sabem, né?
tonsilectomia, cirurgias amígdala e adenoide, cirurgias urológicas em pediatria, dilatação cervical, que ele não especifica muito bem que tipo de dilatação cervical é esse, tiroidectomia, que foi semelhante ao caso, não foi paratiroidectomia, mas assim, incisões e manipulações são semelhantes, e cirurgias esofágicas são fatores de risco cirúrgicos ao laringoespasmo. Bom, aqui é uma tabela que traz essa revisão que fala do risco relativo, certo? De pacientes que apresentavam determinados sintomas de vias aéreas com risco de laringoespasmo. E aí o interessante dessa tabela é esse último plano aqui, ó. Você tem um risco muito aumentado, se tiver atualmente, né, você, por exemplo, catarro limpo, né, não verde, né, hialino. A gente começa a ler e a gente esquece as palavras em português, né. Secreção do nariz verde, né, tosse seca, tosse cheia, febre. Então, você sempre, nesses casos de presença, tem um risco relativo significativamente maior de laringoespasmo. E com menos de 2 semanas você ainda tem um risco razoável, e quando você tem 2 a 4 semanas, esse risco persiste só para tosse cheia. Certo? Os outros, tosse cheia, desculpe, e catarro verde. Então, o ideal é aquela história das 2 semanas, está mais ou menos com respaldo de literatura, e a gente escutava de orelhada, e nunca tinha visto esse dado científico, ele existe, tá bom? E está aqui no Lancet 2010, referência desse artigo. Bom, então, e os fatores relacionados à anestesia? Aqui eu já incluí fatores e as condutas. Repetitivo em todos os trabalhos que li, experiência do anestesista em cirurgia pediátrica. Então, se você não tem experiência, estude. Né? O plano anestésico com a manipulação de via aérea. Então, assim, não só com a manipulação de via aérea, mas na hora da venóclise, certo? Muitas vezes a gente induz o paciente, que já passou a ordem das coisas quando a gente está na pediatria, é o seguinte: a gente induz inalatório, certo? Com celoflurano, tá bom? Já que a gente não tem mais alotano. Nada de fazer, vamos um pouquinho de isso vai ratificar de aérea, isso vai dar laringoespasmo, isso vai dar problemas. Certa vez que eu vi foi catastrófico. Eu fui contra, mas assim, não era a minha anestesia, mas é catastrófico. Não tem servo. Segura a criança e pega a agulha. Não tem negociação. Bom, certo? Tem outros, né? Você pode fazer oral, você pode fazer intramuscular, mas a situação é de estômago cheio, no caso. Tá bom? Bom, mesmo assim você pode fazer uma dose baixa, às vezes você tem que pesar o risco e o benefício de cada caso. Mas então você vai ter que cuidar não só com a manipulação de via aérea, mas o plano anestésico também na venóclise, certo? Germano, eu li que os mascularíngeas têm menos laringoespasmo do que a intubação traqueal. Controverso. Na realidade, em pediatria tem alguns trabalhos que falam que aumenta. Eu acho mais lógico até aumentar, porque você manipula a via aérea, você não bota um tubo lá dentro para se o laringoespasmo acontecer e proteger. Mas hoje em dia já tem uma tendência maior a dizer que aumenta. Nossa, aumenta. Indução venosa. Induzir inalatório, estou com a veia. Por que você não faz alguma coisa venosa, um opioide, um propofol? Melhor indução venosa. Dá menos reflexo de via aérea. Anestesia tópica. Quem aqui já estilou lidocaína, profisinocaína, sob visão direta, porque não queria fazer relaxante muscular? Quem aqui levanta a mão? O que aconteceu, Natália? Tudo tranquilo? Tranquilo, né? Eu vi ao vivo em curso no laringoespasmo, certo? Na hora, certo? Então tenham muito cuidado. A anestesia, tem alguns trabalhos falando a favor, mas no meu caso, era uma anestesia com a CPR que eu faço em geral, vozinho, capacidade função residual limitada, reserva limitada, cardiopulmonar limitada, queria usar menos droga possível, era uma CPR que não tem estímulo quase nenhum, e eu realmente não preciso de bloqueador muscular. Estilei a lidocaína, o paciente fechou. Fechou, valendo, na hora, ao vivo. Boa. Colocar a lidocaína em gel, principalmente porque gel, o gel faz mais rápido o efeito do que a spray, tá bom? Isso também de prática. Eu acho adequado, porque o paciente faz o reflexo uma vez, mas depois já para. Eu acho adequado. Mas assim, é diferente de você não... Assim, no caso de hoje, se ela tivesse botado o gel, não tinha que tirar aquele problema dela ficar fazendo banho. Com certeza ela resolvia. Então, se você vai usar
Sem relaxante muscular, eu acho que a conduta adequada é fazer com colocar anestésico no tubo. E aí, deixa eu só terminar. Então, é o que eu estava falando, Renato. Vocês têm que fazer as técnicas. Ah, vamos fazer hoje sem relaxante, vamos fazer sem relaxante muscular. Porque existe uma curva de aprendizagem para tudo. Tá bom? Pode falar. Bom, lidocaína. Sou contra. Sou contra por um motivo muito simples. O ar é compressível. Né? Se eu boto 10 ml de ar no campo, ele comprime. A lidocaína líquida não é compressível. Então, se você não tem um cafômetro, eu sou totalmente contra. Você entendeu? Agora, já mantém um cafômetro, beleza. Porque tem trabalho mostrando que tem efeito por extravasamento. Ele passa o cuff e tem efeito. Só a favor. Tem trabalho falando que diminui alterações de ventilação, resistência brônquica e tudo mais. Trabalhos já tem meta-análise, eu não fui atrás disso, tá bom? Mas sim, já tem meta-análise a favor. Agora, com cafômetro. Um colega meu de residência, ele fazia sem um cafômetro. Mas nesse caso que você fez o quê? Tirou lá em noscópio, PPP, eu aprofundei o plano, um tempo depois fiz CPP, se eu não me engano, não fiz relaxante mesmo, não. Consegui resolver. Mas é desesperador, você vê uma laringe fechando. Porque tá lá, vamos pra fazer, tá estimulando, né? E fechou, vai passar um tempo para automatizar, né, time? Mas hoje, Renato, a internet muito bom, tinha um pequeno laringoespasmo, que eu tava ali. Tava fechadinho, eu falei, pode passar, passou tranquilo. Certo? Era uma noite grande, mas fez um pequeno laringoespasmo. Mas aí não foi estilado não, foi porque foi plano anestésico. Tá bom? Plano anestésico, extubação. Aí tem um trabalho até que fala, que é o seguinte, que aí acho que isso aqui é um pouco viagem, mas vamos lá. Extubação superficial versus profundo. Esse autor fala que com LMA você tem que extubar mais profundo. Extubar que eu tirar, na verdade, tirar a massa laríngea mais profundo. E com tumor tracal seria o ideal mais superficial. Tudo isso ainda é muito controverso. Bom, e aí tem uma manobra interessantíssima, prática, fácil, que tem um resultado interessante, que é a tosse artificial. Você vai extubar a criança, você faz uma manobra inspiratória e puxa o tubo durante essa manobra inspiratória. Com 200%, você tem tanto mais reserva, porventura apresentar algum laringoespasmo, como se tiver alguma secreção, vai afastar da glote. Então, fazer pressão positiva durante a expiração. Durante a expiração. Você falou expiração. Não, mas esse aqui é inspiração. Você fazer uma pressão. Bom, eu não vi esse trabalho que está falando, mas assim, você fazer a inspiração e na extubação você tirar durante a inspiração. Conhece esse trabalho. Entenderam? Assim, depois podemos ver o que cada um fala. Pode falar. Você está lá. Tanto você tiver com a ventilação controlada ou na mão mesmo, você faz uma pressão positiva e vai tirando tudo. Em tempo simultâneo, mais ou menos. Porque na hora que seu tubo sai da glote, o pulmão está cheio e ele vai fazer um reflexo de tosse. Não é reflexo de tosse não, mas vai fazer uma tosse artificial. Bom, isso é o que esse trabalho faz. Depois a comunidade até tem um dado diferente. Bom, então, manejo. Identificar risco, a gente identifica o risco, viu os fatores de risco. A questão do anticolinérgico também é controverso. Eu sou a favor de usar, porque com a criancinha não vai ter tanto problema. Tá bom? Então, importantíssimo, que foi falado na hora da discussão do caso, é um diagnóstico, cuidado do diagnóstico. Né? Fechamento da glote. Olha, lembra que eu falei que alguns trabalhos que falam do laringoespasmo, eles citam definição do reflexo expiratório? Aumento da sua abdominal e torácico. No laringoespasmo, o que existe é um movimento paradoxal. Movimento de vias aéreas. E não existe um esforço simultâneo dos dois, expiratório. Retração supraclavicular e supraclavicular do movimento inspiratório paradoxal, movimento paradoxal do abdômen estritor. É o diagnóstico do paciente. Né? Bom, mudou um pouquinho, desculpa, eu acho que não organizei os slides adequadamente, mas isso aqui é uma meta-análise da lidocaína.
né? Em relação à prevenção de laringoespasmo, certo? Aqui a idade dos pacientes, a grande maioria criança, quer dizer, todos crianças, variam de meses, 3 meses até 10 anos alguns trabalhos, certo? E a dose de lidocaína intravenosa varia de 1 a 2, que é o que a gente vê nos livros. Agora, antigamente o pessoal fazia, na minha residência o pessoal fazia doses muito pequenas, menos que 1 por quilo. Se eu já duvido da dose de 2, menos que 1 por quilo, para isso não faço por outro motivo. Para isso não. Tá bom? E aí tem a anestesia tópica. A maioria das anestesias tópicas, eles fizeram na introdução do tubo, que é o que a gente conversou. Né? Alguns eram um sprayzinho, mas a maioria era na indução. Certo? E aí trouxe tanto a lidocaína venosa quanto a tópica, mostraram o benefício em relação à diminuição do risco de laringoespasmo. Então, vale a pena fazer. Bom, então vimos o diagnóstico, esses slides aqui ficaram fora da ordem, tá bom? E aí, tratamento, manipulação das vias aéreas, remover estímulo, foi falado pelo Vitor, elevar queixo, protusão mandibular, 200%, cânula nasal ou faringe. Germano, a manipulação da via aérea leva o laringoespasmo. Ele vai mandar uma cânula nasal ou faringe. Na realidade, isso aqui serve para você tirar o diagnóstico diferencial de uma obstrução por causa de base de língua. Se você achar realmente que é um laringoespasmo, que, por exemplo, nesse caso, o paciente ventilava, se eu não me engano, ventilava bem. Não, ele ventilou com HDL, não foi ele? No início. Então, assim, se ela ventilava bem com HDL e no final está ventilando mal, talvez passar um HDL para tirar o fator de confusão, às vezes vale a pena. CPAP, ventilação com pressão positiva, aplicar compressão no ponto do laringoespasmo. Você vem no ramo da mandíbula, sobe até encostar a parte posterior do dedo da mastoide bilateral, enquanto está segurando a máscara, você faz essa compressão nesse ponto. Lembrar que não é no ângulo da mandíbula, não é aqui embaixo, é lá em cima. Certo? Então, enquanto está fazendo ali, você pede ajuda para alguém ventilar, está com as 2 mãos segurando a máscara, faz a compressão. Tem até uma elevação digital da língua que você coloca o dedo indicador quase na valécula e traciona a língua. É um trabalho bem antigo aqui. 63. Mordeu o dedo, é o risco, desculpa. Tem o risco de morder o dedo. Então, cuidado. E por último, ainda dentro dessas manipulações, tem uma compressão torácica, que eles falam que resolve quase igual ao Propofol. Trabalho de 2010, esse aqui. Então você está aqui na cabeça do paciente, né, o paciente está para lá, então você está aqui com a ventilação e você faz compressões leves. Ele fala assim, de metade a 1/4 da força de uma compressão torácica. É o trabalho fala. Bom, e aí, tem uma brincadeirinha, é óbvio que ninguém chega nesse ponto. A maioria dos laringoespasmos não são resistentes ao hipóxia, mas ninguém quer chegar nesse ponto. Bom, agentes farmacológicos. Né, se houver ausência de reversão com as manobras, você vai para os agentes farmacológicos, pode ser Propofol, inalatório no caso de ausência de acesso venoso, e succinilcolina. O Propofol varia a dose. A maioria dos trabalhos trazem de 0,5 a 1. Certo? O que se fala é que se você fizer meio por quilo, você tem um efeito profilático. Então, o paciente tem alto risco de laringoespasmo, você faz profilático. Inalatório, se você não tiver acesso. E a succinilcolina, a dose que se fala é de meio por quilo, mas é variável também. Lembrar que se o paciente já está numa situação muito adiantada de dessaturação, e às vezes bradicardia, e se você fizer a succinilcolina, a chance dela parar não é baixa. Então, atropinizem. Tá bom? Se não tiver acesso venoso, 4 mg por quilo intramuscular. Alguns trabalhos falam de rocurônio, o efeito é bem mais demorado para o início, então, até porque às vezes o paciente já está em bradicardia, baixo débito, tudo aqui, assim isso demora ainda mais, certo? E avaliar sempre a gravidade de hipóxia e bradicardia. Nesse caso, que foi feito, o anestesista conduziu bem, ele se adiantou talvez com o próprio Propofol resolvesse, até porque o paciente não chegou a dessaturar em nenhum momento, mas, ok. Bom, acabando os 2 últimos slides, então prevenção do laringoespasmo se dá na avaliação pré-anestésica com adiamento da cirurgia, né? Na indução, anestesista experiente, evitar manipulação de via aérea e até mesmo venóculos em pacientes que não estejam no plano anestésico adequado,
Escolher via aérea, manejo via aérea não invasivo, e aqui eu questiono, porque a questão da masculinidade está sob júdice. E escolher indução intravenosa, né, ao invés de inalatória pura. No intraoperatório, manter nível adequado de plano anestésico, para não ter uma estimação cirúrgica que porventura venha a estimular um laringoespasmo. E na extubação, né, aspiração da orofaringe, né, para não deixar a secreção, retirada dos inalatórios, avaliar a paralisia residual, ou seja, monitorizar, que é o que faltou no caso, acho que a monitorização talvez tivesse ajudado. Limitar estímulo de via aérea, até eles falam da extubação sem tocar, né? No touch extubation, né? Que você inspira o paciente, vira o paciente de lado e deixa ele acordar espontaneamente. E extubação do paciente completamente acordado com técnica de tosse artificial. Essa revisão, Camilo, que você estava falando, é até 2012, foi o mais recente que eu achei. Então pode ser que tenha algo novo sobre esse reflexo, essa tosse artificial, realmente. E o último slide, então, resumindo tudo, diagnóstico do laringoespasmo, identificação e remoção do estímulo, como o Vitor falou, né? Chin lift, né? Elevação do queixo e retração da mandíbula, cânula orofaringe, aí vem aquela história de tirar o diagnóstico de obstrução via aérea por outras causas, CPAP, FO2 100%, tem movimento de ar no balão, né, que você está ventilando, sim ou não. Se sim, o laringoscópio é parcial, você vai aprofundar a anestesia, reavaliar a entrada de ar e sala de recuperação. Se não há movimento na bolsa de ventilação, o laringoespasmo é completo, chamar ajuda, o pessoal está acabando. Chamar ajuda e tentar a ventilação com pressão positiva. Se não houver melhora, você vai para as medicações. Succinilcolina junto com a atropina, após a atropina, ou propofol, porque alguns guidelines trazem tentar primeiro o propofol e depois, subsequentemente, a succinilcolina se reverter com o propofol. Se não houver acesso venoso, né, succinilcolina intramuscular ou intraóssea. Eu não tenho prática com acesso intraósseo, existe, não é só botar no 40/12 ali, porque ela obstrui. Então tem um dispositivo específico para isso, eu não tenho experiência com isso, então eu vou para o intramuscular. Pressão positiva, avaliar seguido de intubação traqueal e reanimação cardiopulmonar, se for o caso. Acho que era isso, pessoal. Não vou ver.